Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez quero contar com a sua preciosa atenção para que juntos nós possamos estudar a palavra do Senhor. Nesta oportunidade vamos falar sobre a cegueira espiritual. É um tema importantíssimo que foi trazido pelo Senhor Jesus para a nossa edificação espiritual. Se você deseja crescer no conhecimento de Deus e conhecer também as coisas, os mistérios, uma boa oportunidade para você reunir a sua família e juntos compartilharmos desta bênção. Deus te abençoe. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não
Nós vamos neste momento aproveitar toda a riqueza e os detalhes que a palavra de Deus nos traz para entendermos este tema, cegueira espiritual. Um dos primeiros textos que nós vamos abordar neste momento é exatamente o livro de João, capítulo 9, onde nós temos um dos milagres extraordinários feito pelo Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado no verso 1: Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Como você observou o texto, ele dá sequência, são 41 versículos, contando todo o fato. Depois você pode ler em casa e se inteirar desta maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo, que está no capítulo 9 do Evangelho de João. Mas vamos ater aos pontos principais que nos traz agora o entendimento da cegueira espiritual. Jesus então está dizendo aos discípulos que ficaram interrogando a respeito de quem pecou, e ele lhes responde: nem ele e nem seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. A necessidade da manifestação da glória de Deus ou da obra de Deus é algo tremendo e glorioso que o homem natural não consegue entender. Os homens têm a sua mente voltada para a terra. Quando eu digo os homens, no sentido genérico, lógico que eu estou falando de homens e mulheres, mas para que você tenha entendimento, vamos pensar, a humanidade, ela tem os seus olhos voltados para as coisas materiais. Nós estamos vivendo num século em que Deus ficou do lado de fora da vida da humanidade. Nós estamos vivenciando um momento em que todos estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o carro que vai ter, com a casa que vai ter, com os móveis que vai ter, com o dinheiro no banco, com a viagem de férias. São estas coisas que ficam na mente do ser humano. É óbvio que neste momento estamos vivendo uma pandemia e este problema dificulta um pouco a visão e os projetos. Mas em dezembro do ano passado agora, nós estávamos vivenciando isso. Pessoas fazendo projetos de viagem, compra de sítio, construção de chácara e muitas outras coisas, e carros e todo tipo de projeto. Como veio, a mente humana, ela concentra todas as suas energias nas necessidades da terra. E é isso que Jesus procura trazer ao nosso entendimento. Sabe por que o homem faz isso? Porque o pecado tomou conta da mente e do coração do ser humano. Você vai entender nesta mensagem exatamente todos esses detalhes revelados pela palavra do Senhor. E no final você vai poder fazer a sua escolha de que lado que você vai desejar estar, dos cegos espirituais ou dos que veem espiritualmente. Vamos então. A palavra do Senhor nos conduz então a esse texto, e quando nós chegamos ao verso 39, nós temos esta palavra. Então Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Os fariseus, que eram uma seita religiosa do tempo de Jesus, eles se aproximaram do Senhor e perguntaram: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Aqui, querido, você começa a perceber que Jesus está trazendo uma instrução que até então nunca na terra alguém havia dado.
Ele está falando que o homem natural, o homem que vive na terra, com aquela visão que eu acabei de descrever, ele está cego espiritualmente, porque ele só vê as coisas materiais e deseja conquistá-las, pensando que a conquista de bens materiais ou qualquer coisa que ele possa conquistar nesse mundo lhe trará benefícios próprios e a felicidade nesta vida. Ele esquece que esta vida é passageira, que a verdadeira vida está na eternidade com Deus. E aí, querido, que nós vamos então agora procurar entender isso à luz da palavra de Deus. Começando lá atrás, no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos fala de uma experiência vivenciada por Abraão e Ló. Abraão e Ló era sobrinho de Abraão, e eles andavam juntos. Só que à medida que o Senhor foi abençoando a jornada de Abraão, também com ele era abençoado o seu sobrinho Ló. E o rebanho de Ló foi crescendo, e o rebanho de Abraão foi crescendo. Chegou a um ponto que os pastores começaram a brigar no campo, pelo pasto e pelos poços d'água. E aí Abraão, percebendo esse acontecimento, chamou Ló e falou com ele: olha, está impossível de nós andarmos juntos, porque nós somos irmãos e não podemos ficar brigando um com o outro. Então vamos fazer uma coisa: você tem a terra toda diante dos seus olhos, escolhe uma direção e eu vou na direção oposta. Aí o Ló olhou e ele viu o vale de Sodoma e Gomorra, um vale recheado de todos os benefícios que ele almejava na vida. Preste atenção, ele olhou com os seus olhos naturais, com os olhos da carne, com os olhos que verdadeiramente ele podia contemplar os bens que estavam ao alcance não só dos seus olhos físicos, como também da sua possessão. E ele então combinou com Abraão. Abraão tomou a direção oposta e ele foi para o vale de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou na parte mais árida, que era exatamente onde eles estavam disputando campos de água e campos de pastos. Querido, só que a palavra de Deus define da seguinte maneira: no vale de Sodoma e Gomorra, escolhido por Ló, estavam as duas cidades, conforme eu falei, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade onde habitavam homens maus, que viviam em constante pecado contra Deus. Ló não se preocupou com isso. Ele se preocupou sim em enriquecer naquele vale fértil, com grandes possibilidades de negócios, que poderia duplicar, triplicar ou quadruplicar a sua fortuna ou seus bens. Esta é a visão carnal e a cegueira espiritual. Ele não conseguiu ver que tudo que ele havia adquirido até este momento, ou até aquele momento, fora dado por Deus. Ele achou que foi nos seus esforços e que poderia multiplicar tudo isso. Mas se você for estudar a vida do Ló, você vai ver que ele deu com os burros na lama. Porque mais tarde, o Ló, 4 reis atinge aquela região e o Ló é levado prisioneiro. Abraão tem que libertá-lo, e depois, mais tarde, Sodoma e Gomorra são destruídas, e Ló saiu com a mão na frente e outra atrás, como diz o ditado, sem nada, paupérrimo, para morar numa caverna. Como você vê, querido, não vale a pena você não ter uma visão espiritual. A Bíblia também nos aponta ou nos mostra, através dos seus escritos, em Josué 7:21, o texto que eu falei anteriormente é Gênesis 3, 1 a 13. E Josué 7:21 e o verso 17, 18 e 19, você vai encontrar a experiência amarga de Acã.
Acã era um soldado do exército de Israel que batalhou junto com Josué na conquista de Jericó. Ele recebeu de Josué a instrução que não deveria de maneira alguma, de forma alguma, pegar nada que tivesse dentro de Jericó. Nem ouro, nem prata, nem ferro, nem coisas nenhuma preciosa e nem mesmo coisas fúteis. Nada, não deveria pegar nada, porque tudo seria queimado. O ouro, a prata e o ferro seria levado para o templo do Senhor, seria consagrado a Deus. O resto, tudo deveria ser destruído, que era anátema, ou seja, amaldiçoado. Acã encontrou ali algumas coisas preciosas, uma capa, encontrou prata, encontrou ali ouro, e ele pensou assim: ninguém vai ver, vou pegar isso e vou levar e esconder. Querido, esta é mais uma demonstração da cegueira espiritual. Acã tinha olhos e podia ver. Ele viu a capa, ele viu a prata, ele viu o ouro, ele viu o que ele podia cobiçar e ter. Ele julgou que com aquilo, mais tarde, depois que acabassem as guerras, ele poderia comprar uma boa terra e possuir um bem maior. Só que isto custou a sua vida, a derrota de Israel primeiramente, contra a cidade de Ai, e depois custou a sua vida e de todos os seus familiares. Não vale a pena você andar com a visão do mundo, a visão do ouro, a visão do dinheiro, a visão da cobiça, a visão da possessão. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro. Querido, não é momento para você pensar nessas coisas. Mas, no entanto, a palavra do Senhor declara, conforme eu disse, a obra que Jesus realizou na vida daquele moço que era cego é para exaltar e dar sentido ao que ele vier a fazer. Jesus veio ao mundo como luz no meio das trevas, para abrir a visão de todos aqueles que estavam cegos, mas que desejavam ver a glória de Deus. Então, por esse motivo, aquele homem nasceu cego, cresceu cego e era adulto cego. E Jesus provou que ele podia abrir a visão de um cego de nascença. Ou seja, todo e qualquer cidadão do mundo que nasceu conforme todos os demais homens nasceram de forma natural, estão cegos espiritualmente. E para que eles possam ver a glória de Deus, eles têm que ter a sua visão espiritual aberta. E para ter a visão espiritual aberta, nós vamos então entender. Olha o que Satanás tentou fazer com Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8, Satanás estava tentando Jesus já por 2 vezes, e na terceira vez, ele levou Jesus num alto monte e mostrou a Jesus todas as glórias do mundo. Preste atenção, que nós já temos dito e repetido inúmeras vezes: não ameis o mundo nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas Satanás achou, se eu persuadi-lo a desejar o mundo, com certeza ele ficará cego espiritualmente pela cobiça e não vai morrer pela humanidade. E se ele não morrer pela humanidade, ninguém será salvo. É aí que está a grande verdade. Jesus não caiu no argumento de Satanás, porque ele visava a minha salvação e a sua salvação. Ele rejeitou todas as glórias do mundo para aceitar a cruz. De igual forma, a palavra de Deus nos mostra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 27. Eu quero ler com vocês, para que vocês possam ter um entendimento. Hebreus 11, 24 a 27. Preste atenção. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez
em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado, ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Aqui está, portanto, a maior declaração de uma visão espiritual. Ela está registrada no gesto e na conduta de Moisés. Moisés foi criado no palácio do Egito, com todas as regalias, com toda a riqueza, com todo o conforto, como príncipe do Egito. No entanto, quando ele chegou aos 40 anos, já maduro, ele conscientizou que se ele ficasse ali, ele seria consumido pelo pecado. Então ele preferiu desprezar toda a riqueza, tudo que ele recebera das mãos da filha de Faraó, da corte real, tudo quanto ele recebera, ele largou tudo, abriu mão de tudo para poder servir a Deus, com a visão de que o vitupério, o sofrimento de Jesus na cruz, no futuro, traria a ele a glória eterna. É glorioso perceber esse texto, porque esta visão espiritual foi dada por Deus a Moisés lá no Egito. Está entendendo? Se você quer ver Deus, você tem que desejar verdadeiramente a Ele como Deus. E aí nós vamos prosseguindo. Como é que nós podemos alcançar essa visão espiritual? O Salmo 119, 9 diz assim: como pode um mancebo purificar o seu caminho? Ah, meu querido, essa parte é muito importante. Viver de acordo com a palavra de Deus. Esta é a forma. Viver de acordo com a palavra de Deus. Quando você volta os olhos para a palavra de Deus e busca nela o conhecimento, você vai purificar o seu caminho. E sabe o que Jesus falou? Mateus capítulo 4, verso 4. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está aí, viu? A palavra de Deus limpa o coração. E os limpos de coração, disse Jesus, verão a Deus. Esse é o segredo. Não tem outro segredo. No mundo você só vai fazer como Ló, aprofundar no pecado, ou como Acã, ser consumido pela cobiça do ouro e da prata e dos bens materiais. Ou talvez você vai agir de forma perniciosa, tentando alcançar o que você não pode, e isso te causará mais problema. Mas quando você se volta para o Senhor, você encontra nele o refrigério para a sua alma, e a sua visão é aberta através da palavra para conhecer o que o mundo não pode te mostrar e nem te dar, que é a glória que está com o Senhor. Prosseguindo então, nós vamos mostrar a você como pode o homem purificar ou alcançar a purificação, né? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então agora eu quero que você veja, quem pode purificar o coração? É uma pergunta que eu estou fazendo. Quem pode purificar o coração para ver a Deus? 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 3 a 6, nós temos esta escritura, que eu quero ler para você. Se o nosso evangelho, disse Paulo, está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui está, querido, quem é que traz a cegueira para o homem? Satanás. E como e quando ele faz isso? Ele faz isso na medida que o homem deseja ou anseia os bens materiais. Eu não sei por que tem pregadores nos púlpitos das igrejas, nos dias atuais,
pregando que Deus dá riqueza ao homem. Não sei como. E que você deve buscar a riqueza. Há quem diga que se você der o seu dízimo e der as suas ofertas, que você fica rico. Deus não faz negócio com o homem, querido. Lembre-se de uma coisa: entregar o dízimo é dever de todo cristão. Dar oferta é algo que você deve fazer com alegria, porque se o Senhor gratuitamente te dá o ar para respirar, te dá o sono para você dormir, põe saúde no seu corpo físico, abençoa o seu lar, abençoa a sua vida, não é justo que você reconheça que deva também ofertar a Ele de uma forma natural e com alegria? Isso não é fazer negócio, não é dar aqui para receber ali, é o contrário, querido. É você prestar cultos e adoração a Deus. Mas Satanás cega o homem e dá a ele uma visão distorcida do que o texto sagrado ensina. E isto faz com que muitas pessoas que ambicionam riqueza, que estão aí nas casas lotéricas, fazendo jogo para enriquecer, crentes até membros de igreja, vergonhosamente desconfiando da proteção de Deus, não se sujeitando ao que Deus lhe dá, mas ansiando pelas riquezas deste mundo, vão para as casas lotéricas, para as bancas de jogo de bicho, fazer um joguinho, uma fezinha, para ver se enriqueçam. Dinheiro de maldição, isso não trará bênção a quem quer que ganhe. Não trará, porque as bênçãos verdadeiras são produzidas pela comunhão do homem com Deus. E a palavra de Deus diz que devemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, porque esta é a verdadeira riqueza que nós alcançamos neste mundo, e pensando que deste mundo não vamos levar nada, a não ser a nossa fé, a nossa comunhão e a paz que gozamos em Cristo Jesus. Então preste atenção, meu irmão. Vamos lá. Você precisa entender que o Senhor é claro. Ele diz então aqui, prosseguindo com o texto, verso 5: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus disse: das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo que brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Quer saber o que é que você precisa? Você precisa entender que a vida que vivemos no mundo, ela é passageira. Não canso de citar isso. A Bíblia diz: se nós chegarmos aos 70, somos muito abençoados. Milhares e milhares, posso dizer, milhões de pessoas não chegam aos 70 anos. Mas aquele que chega é abençoado. Mas ao mesmo tempo a Bíblia reforça, mesmo chegando aos 70, passou daí, alguns muito fortes vão passar, mas com canseira, com dores, porque os dias já estão abreviando para que o homem encontre com Deus. E quando o homem for encontrar com Deus, ele terá que prestar conta de tudo quanto ele falou, pensou e fez nessa terra. Portanto, eu te digo, de que adianta você viver 70 anos pecando, se você vai passar uma eternidade na perdição, junto com Satanás e os seus demônios? Não é melhor você pedir a Deus para abrir a sua visão espiritual e ver a glória de Deus expressa na palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Isso trará a você vida, vida abundante, vida nesse tempo presente e vida abundante com a presença do Senhor para todo sempre. Para que você entenda isso, quero convidar você para irmos a João 17, onde nós temos essa escritura registrada. Preste atenção. João 17, 17, diz assim o texto sagrado: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando e pedindo a Deus para que santifique todo aquele que abre a sua visão para ver a glória de Deus, para que ele possa ser santo e abençoado. Agora olhe João 17, querido, o verso 24. Jesus disse assim: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver,
para que vejam a minha glória. Você só pode ver a glória de Deus e a glória de Jesus se você tiver a sua visão espiritual aberta. Com a visão deste mundo, essa visão medíocre, que você só enxerga ouro, prata e bens ou prazeres, você não vai de forma alguma ver a glória que Jesus preparou para aqueles que creem nele. Preste atenção, vou repetir o versículo. Pai, meu desejo é que aquele que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Querido, antes que esse mundo fosse criado, Jesus estava com Deus. E agora Jesus veio ao mundo. E ele veio como uma luz para iluminar o caminho do homem. E ele falou com os fariseus: se vocês dissessem que não são cegos, ou melhor, se vocês dissessem que são cegos, eu teria como abrir os seus olhos para dar a vocês a visão espiritual. Mas como vocês me disseram que enxergam, eu não posso fazer nada por vocês. A minha pergunta a você é esta: você tem visto a glória de Deus? Tem visto o esplendor desta glória? Se você não tem, querido, eu convido você para vir a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da luz. Ele veio para abrir a sua visão material e dar a você uma visão espiritual esplendorosa, para que você contemple as maravilhas e a glória que está por vir para todo aquele que crê no sangue dele que foi derramado na cruz. O Senhor deseja te salvar, deseja te libertar, deseja abrir os seus olhos, te dar uma visão nova, uma visão espiritual. Mas para que você possa alcançá-la, você precisa ir ao Calvário. O Calvário que Moisés viu lá do Egito e ansiou por ele. E por isso ele foi justificado pela fé. O mesmo Calvário que o cego de nascença permitiu Jesus curar a sua visão física para que ele contemplasse pela fé a salvação que Jesus lhe deu. Ele diz: nenhum ser na terra tem poder de curar um cego de nascença. Este, porém, me curou. E quando ele encontrou com Jesus, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. E ele disse: meu Senhor, eu creio em ti. Você precisa crer em Jesus. Crendo em Jesus, os seus olhos espirituais serão abertos. Você vai parar de desejar as coisas deste mundo e vai ansiar pelas coisas espirituais. Deus te abençoe e te fortaleça na fé, em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, pedimos a tua bênção e a direção do teu Espírito. Ó Deus bendito, o milagre feito por Jesus no capítulo 9 de João é para exemplificar que todo homem nasce nesse mundo cego espiritualmente. Ele não pode ver a tua glória, a não ser que o Senhor a revele. E Jesus abriu a visão daquele moço, Senhor, e deu a ele a visão das coisas do mundo, mas ele optou por crer em Jesus e ser um seguidor de Jesus, assim como Moisés rejeitou toda a glória do Egito para andar no deserto por 40 anos, servindo ao Senhor e adorando o Senhor. Esta é a glória que o verdadeiro sábio busca, o conhecimento da palavra do Senhor, para ser purificado e justificado pela fé em Cristo Jesus. Esta é as bênçãos que eu te peço sobre todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.